Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida tremendamente. É uma alegria estar aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você, nessa última série de estudos do ano da nossa escola bíblica, uma série de estudos baseada no livro de Juízes, conforme foi comunicado nos últimos cultos nesse final de semana. E eu quero convidar você para esse tempo, você que puder pegar aí um caderno, um bloco de anotações, alguma coisa para você ir marcando, porque o livro de Juízes é um livro muito rico em revelação de Deus para a nossa vida. O livro de Juízes ele vai nos mostrar muitas coisas sobre a história do homem na terra, né? A história que o Senhor vai construindo através de nós, como que essa história se desenvolve. Nós vemos também as intervenções de Deus ao longo da nossa história, como que Deus age diante da nossa desobediência, como que Deus age diante da nossa queda, diante do nosso arrependimento, diante da nossa conversão. O livro de Juízes é um livro impactante e nós teremos ao todo 7 lições, começando aqui hoje, onde nós vamos ver o panorama do livro de Juízes, nós vamos ver um pouco sobre os temas que são tratados nesse livro, a vida desses homens e mulheres chamados juízes, que é o título, né, do próprio livro, como que acontecia essa experiência de chamado. E eu quero destacar aqui nessa lição hoje 2 lições para a nossa vida hoje, baseada naquilo que encontramos na leitura desse livro. Vai ser um tempo abençoado, um tempo proveitoso, que você possa participar de todas as aulas, acompanhar todos os vídeos. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e muito a sua vida. Quero convidar você nesse momento a orar junto comigo. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida e que esse tempo de estudo possa ser realmente proveitoso e abençoador para nós. Vamos orar? Senhor amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, nesse lugar, Senhor, tão maravilhoso, nesse ambiente de adoração, que é a Igreja Metodista em Freguesia, para compartilhar um pouco da Tua Palavra, Senhor, com os Teus filhos que nos acompanham nessa transmissão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder gravar essas aulas, de poder meditar na Tua Palavra, conhecer um pouco mais, Senhor, do livro de Juízes, conhecer um pouco mais, Senhor, do Antigo Testamento, que tem passagens tão tremendas, ó Pai, que enriquecem muito a nossa caminhada, que nós possamos ser alinhados, que nós possamos ser instruídos e que possamos, ó Pai, crescer na Tua presença em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, toma a minha vida e usa-me, Senhor, para abençoar a vida do Teu povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, o tema da nossa aula de hoje é o contexto do livro de Juízes. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, pega lá aí, abre em Juízes capítulo 2. Nós vamos fazer aí a leitura da palavra do Senhor nesse texto, Juízes capítulo 2. Você que puder, repito, pega aí alguma folhinha, algum bloco de anotações, um caderno para você poder acompanhar aí comigo aquilo que Deus for falando com você, você vai marcando aquilo que você for aprendendo. O livro de Juízes é um livro. Antes de nós fazermos aqui a leitura, é importante te explicar isso. A história que é narrada ao longo do livro de Juízes, ela acontece num período da história que foi marcado por muitas dificuldades do povo de Israel. É o período em que o povo chega na terra prometida. Eles atravessaram o deserto com Moisés, eles entraram na terra prometida com Josué, e então a primeira geração, a geração de Josué, como eu preguei aqui no domingo, foi uma geração que conquistou, foi uma geração que viu milagres acontecendo, os muros de Jericó caindo, foi uma geração que experimentou milagres diversos. E essa geração entra na Terra Prometida e se estabelece nela. E aí o livro de Juízes vai começar, nessa geração, a narrar sobre como que foi esse período de ambientação na Terra Prometida realmente. Não sei nem se a palavra existe, né? Ambientação, mas enfim, um período onde eles chegam na Terra Prometida e começam a se estabelecer ali. E o período de Juízes, ele antecede o período da monarquia. Ele é esse período intermediário, a entrada na Terra Prometida e antes
do primeiro rei ser levantado. O povo não tinha rei nesse tempo. O povo foi conduzido pelos juízes. Deus ia levantando um juiz em cada geração para conduzir o povo, para libertar o povo e para instruí-los na lei, instruí-los nos mandamentos, para que eles pudessem caminhar de maneira obediente. Só que foi um período marcado de muitos altos e baixos. Não tinha rei em Israel, e o próprio livro de Juízes vai declarar em alguns momentos a seguinte verdade: o povo caminhava à sua própria maneira, cada um à sua própria maneira. Então foi um período assim muito difícil, é um período novo, começa com uma festa muito grande, né, de tomada da terra prometida, de conquista, só que não tinha rei. E nesse período o povo vai oscilando, uma geração experimenta a fidelidade de Deus, e ela vive a fidelidade com o Senhor, vai construindo a sua história na caminhada com Deus, só que aí vem uma geração seguinte que se desvia, e aí esse ciclo vai acontecendo a todo momento. Uma geração forte, uma geração fraca. Uma geração que se arrepende, uma geração que se perde. E a gente vai ver isso aqui um pouco na nossa aula de hoje. Então abra aí a sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 6 em diante. Por acaso, inclusive, é o texto que eu preguei nesse domingo anterior aqui na igreja. Leia aí comigo, acompanhe a palavra do Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel foram cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocaram a ira do Senhor, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes havia dito e como lhes havia jurado, estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que o atacavam e roubavam, mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andavam os seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, isso aqui é bem interessante, olha só, versículo 18. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que o afligiam e o oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e tornavam piores do que os seus pais, seguindo os seus deuses, outros, e servindo-os, adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua teimosia. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque o povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não os expulsarei mais diante de nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem
e não os expulsou logo, nem os entregou nas mãos de Josué. Somente até aqui. Amados, esse texto do capítulo 2 de Juízes, ele é um capítulo que nos mostra uma introdução a tudo que acontece no livro de Josué. Ele é um grande resumo, né, de tudo que acontece ao longo do livro de Juízes. A história vai nos mostrar que o povo vivia essa oscilação, como eu falei. E essa é a primeira lição que eu quero destacar aqui para nós nesse nosso estudo. A história dos homens e mulheres nessa terra, ela acontece por debaixo de duas influências. A primeira delas é a influência de Deus. Deus nos oferece a base para a gente poder caminhar e construir a nossa história. E a gente vê isso aqui muito claro em Juízes. Deus oferece ao povo a lei para que eles possam compreender qual é a vontade de Deus para eles. Deus estabelece aliança para que eles possam ter comunhão com Deus. Deus oferece a eles também o culto, que é a oportunidade deles de terem contato com o Senhor por meio da adoração, por meio dos sacrifícios, por meio do arrependimento, por meio de tudo aquilo que eles receberam da parte de Deus, as festas, né? O povo inclusive recebe as festas de Páscoa, de Pentecostes, que são festas que fazem eles se lembrar daquilo que Deus fez no passado. Então Deus oferece a eles subsídios para que eles possam construir a história da vida deles. Deus oferece a base para que eles possam então construir. Então essa é a primeira influência. Só que a segunda influência é a influência do próprio homem e da própria mulher. O homem e a mulher, eu e você, temos a oportunidade e a liberdade de escolher qual a direção a nossa vida terá. O Senhor nos deu a base, o Senhor colocou a estrada, mas a gente vai ter a oportunidade, a liberdade de escolher qual o endereço que eu vou dar para a minha vida. E aí é como diz a palavra, né? O Senhor coloca diante de nós bênção e maldição. O Senhor fez uma aliança com o povo ainda no deserto, e nessa aliança, você pode ver lá em Deuteronômio 28, é uma aliança que fala sobre obediência e desobediência. Quando o povo desobedecesse, quando o povo escolhesse caminhar na infidelidade, seguir outros deuses, o Senhor então entregaria a vida deles a viver a sua própria sorte. Eles viveriam então debaixo, não mais da boa mão de Deus, mas debaixo do jugo da escravidão, da idolatria. O povo então se tornaria escravo de outros povos, porque a mão de Deus já não estaria mais sobre ele. Só que se eles escolhessem a obediência, a palavra diz que as bênçãos correriam atrás deles. Eles seriam um povo que experimentariam milagres, seria um povo que experimentaria o amor de Deus, seria um povo que experimentaria a alegria. Então Deus oferece essa aliança. E assim Ele faz também a nós hoje. Ele nos oferece a graça em Cristo Jesus para viver uma vida de alegria, para viver uma vida de paz, para viver uma vida de perdão, para viver uma vida em comunhão com Deus. Só que muitas pessoas escolhem não viver debaixo dessa graça, mas viver debaixo do jugo desse mundo, que é um jugo extremamente pesado. E a gente vê então, a primeira lição, repito, que a gente vê no livro de Juízes é que a história de um homem ou de uma mulher nesse mundo, ela acontece debaixo dessas duas influências. Deus oferece a base e Deus se coloca disponível a todo e qualquer homem e mulher que vier a buscá-lo. Só que o homem e a mulher também têm uma influência que ele tem sobre a sua própria vida, de dar direção. Qual a direção que eu vou dar na minha vida? Eu vou escolher viver debaixo daquilo que a palavra de Deus me ensina, ou eu vou querer viver a minha própria maneira e pagar para ver o que vai acontecer depois? E aí a gente percebe um ciclo que acontece na vida do povo de Israel, no livro de Juízes, e que acontece muito hoje também. 4 etapas que acontecem a todo momento ao longo desse livro. A primeira delas é o pecado. Olha aí comigo no versículo 11, do capítulo 2 ainda, leia aí comigo novamente, e diz assim a palavra: Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito,
e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Primeira etapa é o pecado. O povo escolhe abandonar o Deus que havia feito tudo por eles, tudo, livrou da escravidão do Egito, conduziu no deserto, deu maná, derramou alimento do céu, operou uma série de milagres, colocou eles dentro da terra prometida, e aí chegando lá, o que eles fazem? Abandonam o Senhor. Isso acontece muito também hoje em dia, na verdade, porque muitas pessoas acabam vivendo isso. Buscam o Senhor no momento da adversidade, buscam o Senhor quando estão precisando de algo, e quando o Senhor abençoa, eles abandonam o Senhor. Não voltam mais a caminhar com o Senhor, não voltam mais a buscar em oração, não voltam mais a jejuar, abandonam totalmente porque o momento de alegria chegou. E aí eles passam a viver a sua própria maneira. E curioso é que o povo aqui, a palavra nos mostra, eles passam a servir Baal e Astarote. Quem era Baal e quem era Astarote? Baal era considerado Deus que governava as estações, o clima. É interessante você saber isso. No imaginário daquele povo naquele tempo, Baal era o Deus que mandava a chuva, Baal era o Deus que mandava sol no tempo certo, Baal era o Deus que comandava os ventos, era o Deus que comandava o clima. E Astarote? Astarote era a deusa da fertilidade. Astarote era considerada a deusa que tornaria a terra boa, tudo que plantaria nascia, tudo aquilo que eles fizessem na terra daria certo. Então o culto de Baal e Astarote caminhavam juntos em muitos contextos. Adorava-se Baal para ter chuva e adorava-se Astarote para ter terra fértil. Só que aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quem foi o Deus que abriu o Mar Vermelho? Quem foi o Deus que na travessia do deserto colocou uma nuvem sobre o povo para que eles não fossem mortos pelo calor do sol? Quem foi o Deus que colocou colunas de fogo ao redor do povo no deserto para que à noite eles não morressem de frio? Quem foi o Deus que governou sobre o clima, que criou todas as coisas? Foi o próprio Senhor Yahvé, que libertou eles. E aí olha o que acontece quando eles entram na terra prometida. Eles caem no engano do seguinte: Yahvé não é mais suficiente, eu preciso buscar Baal para ter chuva. Yahvé não é mais suficiente, eu preciso buscar Astarote para a terra ser boa. Olha o que o inimigo faz. Deus deixa de ser suficiente, e aí as pessoas começam a fazer o quê? Gambiarras espirituais, né? Olha, se eu não fizer uma maracutaia aqui nessa área aqui da minha vida, eu não vou conseguir ter sucesso. Se eu não der um jeitinho brasileiro aqui no meu relacionamento aqui, eu não vou me casar. Se eu não der um jeitinho aqui nessa área profissional aqui da minha vida e fazer um negócio aqui que não é muito honesto, não vai dar certo. Deus deixa de ser suficiente. Quantos de nós hoje em dia não troca Deus pelos Baals e pelas Astarotes dos nossos dias atuais? Baal hoje não existe mais em termos de imagem, né? A gente não tem hoje uma imagem de Baal que é adorada no Brasil, mas Baal é adorado todas as vezes em que eu deixo de confiar em Deus e eu passo a buscar jeitinhos para me dar bem na minha vida. A gente tem que se ligar muito nisso. A gente não precisa de idolatrias para dar certo na nossa vida na área A ou na área B. Então o povo caiu nesse sentido. Por isso que o povo adorava sempre Baal, né? Você pode reparar, sempre que o povo de Israel cai, na maioria das vezes é Baal. Por quê? Eles deixaram de confiar que o Senhor fosse mandar chuva, eles deixaram de confiar que o Senhor fosse mandar os ventos necessários em cada época do ano, o sol. Eles deixaram de confiar em Deus. Isso é uma lição muito importante que a gente não pode perder de vista na nossa vida. E a segunda etapa? A primeira eu falei o pecado, né? O abandono do Senhor. A segunda etapa que acontece é o castigo, é o juízo que vem sobre eles. Acompanhe comigo aí, versículo 14 e versículo 15. A ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Logo em seguida vem o castigo. Eles escolhem o que eles plantaram. Deus é um Deus de amor. Nosso Deus é um Deus de graça, um Deus bom. Só que a ira do Senhor, ela também existe, e ela é relatada a nós aqui na palavra do Senhor. Conforme eu falei em Deuteronômio 28, a gente vê que Deus estabelece uma aliança ao povo. O povo estava na expectativa de chegar na terra prometida, aquela coisa toda, e Deus estabelece uma aliança com eles. A aliança é o seguinte: eu fiz tudo isso por vocês, eu conduzi vocês até aqui, eu livrei vocês da mão de Faraó, eu livrei vocês da morte no deserto, eu abençoei vocês com maná, com as codornizes, com a nuvem, com as colunas de fogo, eu abri o mar vermelho. O Senhor operou grandes coisas, e curioso que na palavra nos mostra, em determinada altura, que as sandálias não se desgastavam, porque o Senhor guardava eles. As roupas não se rasgavam e nem encolhiam. Muito pelo contrário, aconteceu um milagre que o Senhor operava, que as roupas permaneciam intactas. Olha tudo que Deus fez por eles. E o Senhor estabelece uma aliança dizendo o seguinte: permaneçam fiéis, que vocês vão continuar sendo abençoados, continuar sendo guardados. Só que se um dia vocês me abandonarem, então vocês colherão o fruto da desobediência de vocês. Amados, não tem como servir a dois senhores, né? Então, ou nós estamos debaixo da mão de Deus, ou nós estamos debaixo das mãos dos deuses desse mundo, dos poderes das trevas. Nós estamos abandonados. Quando o texto aqui nos mostra no versículo 14 que o povo foi entregue nas mãos de salteadores, é que a mão do Senhor se retirou. O Senhor então entrega eles a viver debaixo do jugo que eles estavam escolhendo. A gente vê aqui que no versículo 11, se não estiver enganado, no versículo 11, que eles serviram os Baalins. Eles escolheram servir outro Senhor. E debaixo de outro Senhor não tem misericórdia, não tem perdão, não tem bondade. Então eles caíram em grande castigo. E aí vem o terceiro passo, né, no ciclo que a gente percebe, que é a conversão. Pecado, castigo, conversão. Olha só aqui no capítulo 3, no versículo 15, na primeira parte aqui do versículo, que diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. O povo diante do castigo, e aí a gente percebe aqui que alguns ciclos vão acontecendo dentro do livro de Juízes. Um primeiro momento o povo fica 8 anos debaixo, né, desse jugo. Em outro momento o povo fica 20 anos. E aí depois de todo esse período de sofrimento vem o arrependimento. O povo percebe que está errado a situação. O povo percebe que fez uma grande besteira, então eles se arrependem. Então eles clamam ao Senhor e pedem ao Senhor que os livre do mal, eles voltam para Deus. E aí a gente percebe aqui uma coisa: o Senhor, ele permanece disponível, o Senhor, ele permanece ali de braços abertos para receber o clamor do teu povo quando esse povo se arrepende. O Senhor permanece ali disponível para que o povo possa clamar e buscar nele o perdão do seu pecado. Então a gente vê esse ciclo que faz parte também, o arrependimento, a conversão. E o quarto passo desse ciclo é a libertação. Voltando para o capítulo 2, lá no versículo 16, a palavra diz assim: então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. O Senhor vem e liberta. Isso mostra a graça de Deus, né? Às vezes a gente pode cometer um equívoco de fazer uma leitura pela metade, de repente pegar só a parte ali do castigo e dizer assim: poxa, por que Deus faz isso? Né? Só que quando a gente olha o todo, a gente percebe que o grande problema é o próprio homem, é a própria mulher, é a nossa infidelidade. Deus permanece bom, e é muito impressionante o tamanho da graça de Deus para com as nossas vidas.
A graça de Deus, ela nos constrange, eu sempre falo isso, a graça de Deus ela nos constrange porque a gente vacila, a gente tropeça e às vezes a gente mesmo já desistiu da gente, só que aí Deus, em sua infinita bondade e graça, nos mostra que se nós formos até Ele, Ele nos abraçará e Ele cuidará de nós. Deus é muito bom. O povo pecava, colhia o fruto do seu pecado, clamava e Deus os libertava. Essa é a história que a gente vai vendo ao longo de todo o livro de Juízes. Esse ciclo vai acontecendo a todo momento. Se você ler o livro de Juízes depois inteiro, você vai perceber isso muito bem. O povo se dá bem, Deus abençoa, e aí vem uma geração seguinte peca, e aí depois essa geração se dá mal, colhe o fruto do seu pecado, ela clama, e Deus liberta eles, e aí eles ficam bem, vem uma nova geração e cai, e esse ciclo vai acontecendo, e a gente percebe que foi um momento realmente muito difícil na história do povo de Israel. Essa é a história. E aí a lição para nós é, Deus nos dá a base para a gente construir a nossa história. Para que experimentar o que há de ruim se eu posso viver o melhor de Deus para a minha vida? Deus é o nosso provedor. Você não precisa de Baal, você não precisa de Astarote. Deus ele vai te abençoar e Ele pode te abençoar com uma família abençoada, com um casamento abençoado, com filhos abençoados. O Senhor ele pode te dar uma vida espiritual saudável, uma vida sentimental curada, seu temperamento tratado. Confie no Senhor. Essa é a primeira grande lição do livro de Juízes. E a segunda lição é que Deus pode nos usar, o Senhor usa homens e mulheres para abençoar o povo. E aí eu quero falar sobre os juízes que Deus levantava, né? O próprio nome do livro é esse, né? Juízes. Os juízes não eram reis. Os juízes, eles não tinham uma autoridade de rei, mas eles exerciam uma autoridade sobre o povo, eles governavam o povo. A gente vê, por exemplo, a juíza Débora, ela era uma juíza que ficava na porta da cidade e o povo ia até Débora para consultá-la a respeito das causas que eles tinham para resolver entre uns e outros. Então o juiz, ele tinha uma função administrativa, ele tinha uma função de conduzir, de instruir e de julgar também. Nós temos, na verdade, no livro de Juízes, duas categorias de juízes. O primeiro deles é esse que eu acabei de falar. É o juiz administrador, vamos dizer assim, que eles eram juízes permanentes, eles ficavam anos ali atuando daquela maneira. Eles julgavam as causas do povo, eles eram administradores da nação, no sentido da instrução, de julgar as causas. E a gente tem uma segunda classe, que eram os juízes militares, guerreiros. E geralmente o ministério de juiz guerreiro era menor. Ele era levantado num período em que o povo estava escravo de um outro povo. E esse juiz militar era levantado para lutar, para levantar um exército e ir à batalha. E aí geralmente, conforme eu falei, era um período menor de ministério desses juízes. E aí é curioso porque a gente tem juízes que foram só guerreiros, que a gente pode citar aqui o caso de Gideão, de Sansão, e a gente tem também juízes que foram os dois. Um exemplo de Otiniel, que a gente vai estudar na próxima aula. Ele começou como um juiz guerreiro e depois se tornou um juiz administrador. Jefté também foi assim. Então eu quero falar aqui sobre chamado nesse momento. Eu falei que Deus usa homens e mulheres como instrumentos para abençoar um povo, para abençoar uma nação, para abençoar a família. Deus nos chama. E como é a experiência de chamado no livro de Juízes? A gente vê também aqui 3 etapas. A primeira delas, que a gente percebe aqui em todos os homens e mulheres que Deus vai levantar, acontece o chamado. Deus chama aquela pessoa para uma função, para uma tarefa específica. Deus chama. Assim hoje também Deus nos chama para fazermos determinadas coisas na sua presença. Todos nós temos um chamado. Você tem um chamado na sua vida. Você de repente pode ter um chamado para ser um mestre.
Talvez você tenha um chamado para ser um adorador, um ministro de louvor, mas os chamados eles não acontecem só dentro da igreja, aqui nessas quatro paredes. Sabe um chamado que Deus nos dá também? É uma vocação de pai, é uma vocação de mãe, é uma vocação de marido, de esposa. Todos nós somos chamados por Deus. E quando Deus chama, nós vemos esse acontecimento também, ele derrama o Espírito Santo. O homem e a mulher que ele levantava para ser juiz recebia o Espírito Santo sobre a vida dele. Isso nos mostra uma coisa: a vocação na nossa vida, ela não é vivida na força do próprio braço. Lembra que eu falei domingo? Não é no grito. A gente não precisa ficar olhando para as coisas naturais. Deus nos capacita com o sobrenatural. Todo juiz escolhido recebia o Espírito Santo. E toda mãe levantada por Deus, todo pai levantado por Deus, todo marido, toda esposa, todo filho, recebe também sobre si o Espírito Santo. Então nós temos esse primeiro momento, momento de chamado. O segundo momento, e esse é bem curioso, é a dúvida. Muitos juízes que Deus chamou questionaram o chamado na vida deles. Eu mesmo, Senhor? Logo eu? Todos nós talvez experimentamos isso também. Muitas pessoas, pastores, adoradores, professores, enfim, homens e mulheres que foram chamados, intercessores, quando foram chamados por Deus, olharam para si próprios e se perguntaram assim: Senhor, logo eu? E aí Juízes vai tratar disso. A dúvida, ela às vezes bate no nosso coração. Talvez hoje você esteja no ministério, que você esteja olhando assim e falando: poxa, Senhor, eu mesmo? Tem tanta gente melhor do que eu. Tem pessoas que oram melhor do que eu. Tem pessoas que falam melhor do que eu. Temos um momento da dúvida. Só que na dúvida, todos esses juízes experimentaram também revelação. Deus mostrou para eles que era com eles. Eles provaram isso. E aí a gente aprende no livro de Juízes também. A gente provar que o Senhor está conosco. Entenda uma coisa: Deus não chama os prontos. Deus não procura gente pronta. É só olhar para os discípulos, né, lá no Novo Testamento. Um monte de cara problemático. Cada um com suas dificuldades, com seus problemas. Mas Deus chama assim. E Ele trata no processo. A dúvida, ela até bate no nosso coração. Só que a gente não pode permitir que a dúvida enterre o chamado que Deus tem na nossa vida. Você vai ver isso bem claro na nossa lição sobre Gideão. Essa lição vai ser bastante especial para tratar sobre esse assunto. E a terceira etapa é o sucesso, o êxito. A pessoa que Deus chamou venceu a dúvida e foi viver o chamado. Resultado, sucesso. Deus usou aquela pessoa, libertou o povo e conduziu aquela geração debaixo da palavra que Ele tinha para ela. Conduziu aquela geração debaixo do sonho que Deus tinha para ela. A conclusão de tudo é bênção, é prosperidade, é êxito. Então Juízes nos ensina essas duas coisas. Nos ensina sobre história. Que rumo você tem dado para a sua vida? Que rumo você tem dado à história na sua caminhada? E a segunda grande lição de Juízes que eu destaco aqui é a experiência de chamado. Todo aquele que Deus chama, Ele capacita, Ele orienta e Ele garante que o propósito será cumprido. Descanse em Deus. Eu quero encerrar essa aula dizendo isso. Descanse em Deus, confie nele e viva o propósito dele na sua vida. Essas lições vão ser maravilhosas, eu te garanto isso. Na próxima lição nós vamos estudar a vida de Otiniel, o primeiro juiz que nós vamos estudar aqui. Nós vamos ver 3 lições que nós aprendemos na vida desse juiz. E toda aula a gente vai fazer isso. A gente vai aprender a história daquela pessoa e ver quais lições nós podemos tirar da vida daquela pessoa. E que você possa ser edificado. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que me assiste, não interessa quanto tempo você tem de caminhada, você tem um chamado. Deus tem um propósito na sua vida. Seja a bênção na sua família, seja a bênção aqui na sua igreja.
Você tem um papel muito importante aqui. Lembra que eu falei domingo? Nós recebemos um legado. Todos nós recebemos um legado e temos esse legado na nossa mão. Chegou a hora de você viver a sua história. Deus está te dando a base para você viver. Agora cabe a você escolher qual o endereço que você vai seguir. Caminhar na base que Deus está te dando ou seguir por estradas ruins, estradas esburacadas, estradas que vão te levar até um destino que não é agradável, um destino de morte, um destino de destruição. Que a gente possa escolher o bom caminho para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula. Que você possa depois assistir de novo esse vídeo, anotar aquilo que Deus for falando com você e que a gente possa ter um tempo aí maravilhoso. Lembrando, hein, uma outra coisa, antes da gente orar. Eu falei no domingo que essa série vai ter algumas surpresas. A partir da próxima aula você já vai ver qual é essa surpresa. Vamos orar então agradecendo ao Senhor por essa aula e entregando esse tempo nas mãos dele. Senhor, muito obrigado pela vida de cada filho, de cada filha do Senhor que acompanhou essa transmissão. Eu te agradeço, ó Pai, porque foi um tempo proveitoso de estudo, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre esse livro da Tua Palavra, Senhor. Que seja uma série maravilhosa, uma série de instrução, uma série que venha gerar crescimento para todos nós. E que nós possamos ser instruídos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, é a oração que fazemos. E te pedimos, Senhor, conduza a nossa história, nos dê sabedoria para conduzir a nossa história na base que o Senhor nos dá. E que nós possamos viver o chamado que o Senhor tem na nossa vida. Vencendo, Senhor, as dúvidas e experimentando o sobrenatural em nome de Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua caminhada. E quinta-feira nós temos um encontro marcado, hein? Não se esqueça, quinta profética, a partir das 8 da noite, transmissão no Facebook da nossa igreja. E provavelmente essa semana nós teremos também a transmissão no YouTube. Caso você tenha problema no Face, você pode acompanhar aqui pelo YouTube, amém? Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação e comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Amém, amém e amém.